Qual é o seu status? Hoje vivemos numa era de muitas redes sociais, né? E normalmente a rede social tem um negócio chamado status, né? Ou é escrito, que você pode colocar lá, brasileiro, casado ou solteiro, tantos filhos, né? Algumas mídias sociais trabalham com imagens, né? O Stories, por exemplo, né? Tanto do Instagram quanto do WhatsApp, ele é um tipo de status, né? Porque a pessoa, quando olha lá aquela bolinha lá coloridinha e clica lá, ela consegue saber se você está de férias ou está trabalhando, né? Se você vai na igreja ou não, né? Tem muita gente que posta foto do culto que está participando, se você está feliz ou está enlutado, né? Muitas pessoas colocam aquela bolinha lá, coloca luto, aí você bate o olho lá e fala assim, puxa vida, a pessoa perdeu alguém querido, né? E às vezes esse é até um motivo de você entrar em contato. Isso é o que a gente chama de status, ele mostra a condição ou a posição atual de alguém, né? O status ele muda, dia após dia, né? Outro dia a Thaís estava lá, zapeando lá numa dessas redes sociais e olhou lá para uma moça e falou, não acredito, a moça se separou, mas ela não era da igreja, meu Deus! Descobriu por meio do status de uma rede social. Então isso traz surpresas, traz alegrias, né? Mas aí a gente consegue, mesmo distante, saber em que posição, status tem a ver com posição, em que posição que a pessoa está em sua vida. Mas a pergunta de hoje é, mas em relação a Deus, como está o nosso status? Né? Se Deus tivesse acesso às nossas redes sociais diretamente com Ele, quando Deus olhasse para o nosso status, o que Ele viria de nós? Né? Como nós estamos em relação a Deus? Como as pessoas poderiam ver que estamos diante de Deus? E esse é um assunto que, mesmo no meio da igreja, é um pouco confuso. Quando a gente sai perguntando para as pessoas, né, como elas estão em relação a Deus, as respostas são das mais diversas. Tem pessoas que têm convicção da posição dela diante de Deus, mas tem outras pessoas que têm dúvida, e tem gente que tem bastante dúvida. Então, o que a gente vai ver hoje é um pouco sobre isso. Qual é o seu status diante de Deus? Paulo, na sua carta aos Romanos, ele tem alguns objetivos. Quando Paulo escreveu a carta lá para aquela igreja em Roma, a igreja que ele não conhecia, um dos objetivos que ele tinha era conseguir mantenedores, pessoas que patrocinassem a sua viagem missionária para a Espanha. Um outro objetivo que ele tinha, quando ele escreve Romanos, era que aquela comunidade que era composta por judeus e gregos, né, judeus e gentios, que aquela comunidade tivesse unidade de pensamento, porque eram dois povos muito diferentes, mas estavam agora reunidos na mesma igreja, na mesma comunidade, e precisavam ter um alinhamento de pensamento. Mas um terceiro objetivo era dar convicção em relação a como nós somos salvos. E isso Paulo fez na carta aos Romanos, pregando o Evangelho. Porque como ele disse lá em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo gasta muito tempo na carta aos Romanos, pregando o Evangelho, explicando sobre o Evangelho, deixando todas as coisas a respeito do Evangelho muito claras, para que as pessoas pudessem ter convicção do seu posicionamento, do seu status em relação a Deus. Lá no capítulo 7, no finzinho do capítulo, Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mostra um homem em luta contra os seus pecados, um homem que entendeu o que Deus fez por ele, mas que ainda luta contra o seu pecado. E eu sei que essa é uma luta que muitos de nós temos, é uma luta genuína, de fato. Eu sei, eu entendi que Jesus me salvou, mas eu percebo o pecado atuando em mim. Como que eu consigo resolver isso diante de Deus? Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 8, eu peço para que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E nós vamos aprender a partir da convicção que Paulo tinha do status dele diante de Deus e como ele ensina como nós devemos nos portar e qual deve ser a nossa convicção diante de Deus hoje.
Abra lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nessa noite, Senhor, nós queremos aprender mais, Senhor, do Senhor. Revela para nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará por nós. Revela para nós em que posição nós estamos diante de Ti. Tira, Senhor, e esclarece todas as nossas dúvidas. Eu sei que isso só pode ser feito pelo agir do Teu Espírito. E eu peço que o Senhor haja em nós nessa noite. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, a nossa mente. Nos livra de toda e qualquer distração. E fala comigo, Senhor. Fala com os meus irmãos. Usa a Tua palavra, Senhor, para moldar a nossa vida. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, irmãos. Abra aí, Romanos 8. Nós vamos ler dos versículos 1 a 11. Tá? Romanos 8, de 1 a 11. Diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que as exigências da lei se cumprissem em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Hoje nós vamos ver, então, destrinchar esse texto aqui em 3 partes e trabalhar o que Paulo diz a respeito da nossa liberdade em Cristo, o que Paulo diz a respeito da nossa vida em Cristo e o que Paulo diz a respeito da nossa esperança em Cristo. Ok? Liberdade em Cristo, vida em Cristo, esperança em Cristo. E esse texto começa de um jeito muito legal, um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a história é a seguinte: se já não há condenação, é porque em algum tempo estávamos condenados, certo? Já não há condenação. Opa, então peraí. Nós estávamos condenados e agora por isso já não tem mais condenação? É justamente isso que Paulo vem trabalhando desde lá do começo da carta dele aos Romanos. Lembrando, inclusive, que lá no capítulo 3, verso 23, diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão separados de Deus. No mesmo capítulo 3, ele fala em algum momento que todos pecaram, ninguém busca a Deus, nenhum sequer. No começo da carta aos Romanos, Paulo é bem enfático em dizer que todas as pessoas nascem em pecado, todas as pessoas nascem separadas de Deus e longe de Deus. O próprio Jesus já tinha dito isso lá na carta no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 18, logo depois do 3,16, né, que é tão famoso, mas no 3,18 ele diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está
condenado. O próprio Jesus, então, reconhece essa condição, esse status de todas as pessoas que nascem aqui na terra. Nascemos em pecado, nascemos condenados à morte eterna. Não por culpa nossa, em primeira instância, por culpa de Adão, que pecou e manchou toda a humanidade. Mas logo quando nascemos já em pecado, e aí cometemos pecados. E você deve saber que a gente comete pecado um atrás do outro. Mas parece que em algum momento da história houve a absolvição de uma parte desses pecadores. É por isso que Paulo, então, inclui nesse primeiro versículo essa ótima notícia, essa excelente notícia, essa boa notícia, que é a palavra evangelho. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é essa: alguém que estava condenado foi absolvido, e já não há mais condenação para essa pessoa. Mas a pergunta para nós hoje é: quem já não é mais condenado? Quando isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? E o texto a seguir vai nos mostrar. A primeira resposta é quem? Quem pode dizer que não tem condenação mais sobre si? Será que qualquer pessoa do mundo já pode falar e gritar bem alto esse versículo? Não, certamente que não. E Paulo vai restringir isso daqui, porque ele vai dizer que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, durante toda a mensagem aqui, nós vamos ter que dividir aqui o nosso pensamento entre pessoas que estão em Cristo Jesus, tá bom? Ficarão à sua direita. E as pessoas que não estão em Cristo Jesus estarão aqui desse lado. Tá bom? E eu quero trabalhar isso com vocês. Então, quem pode dizer, eu não tenho condenação sobre mim? Aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso se relaciona com algo que a pessoa tem que tomar decisão. A Bíblia toda ensina-nos que, para nós nos achegarmos a Cristo, nós precisamos de 2 passos, o arrependimento e a fé. Em algum momento da história, você precisa entender, eu precisei entender, e todos os cristãos precisaram entender que eu nasci em pecado, que eu estava longe de Deus, que meus pecados ofendem a Deus, e que eu mesmo me afastei de Deus. Eu preciso me arrepender dessa condição pecaminosa. Ao mesmo tempo, eu preciso crer naquilo que Jesus fez. Ou seja, tomou sobre si todo o meu pecado e morreu na cruz. Porque, para a salvação, precisa haver derramamento de sangue. Essa é a história do Evangelho. Pessoas que estavam no pecado, agora podem estar livres do pecado. Então, quem não tem mais condenação? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por que eles estão livres? O versículo 2 responde para a gente. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Vejam que há 2 leis agindo aqui. Há a lei do pecado e da morte, que é a lei que todo mundo nasce debaixo dessa lei. Todo mundo que nasce na terra está debaixo dessa lei. A lei do pecado e da morte. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência natural do pecado é a morte. Deus falou para Adão isso lá em Gênesis capítulo 2. Porque se você me desobedecer e comer daquela árvore, certamente você morrerá. Essa é a lei do pecado e da morte. Ela atua sobre todas as pessoas. Mas um dia, Deus revelou uma nova lei. A lei do Espírito da vida. A lei que vem pelo Espírito e que traz vida para as pessoas. E aqui é uma analogia interessante, porque Deus não revogou a lei do pecado e da morte. Essa lei continua atuando no mundo. Mas Deus, então, revelou uma nova lei. E eu me lembrei de um outro momento que na Bíblia acontece essa questão de 2 leis simultâneas. E para você que é bom entendedor da Bíblia, bom leitor da Bíblia, vai se lembrar do que eu vou comentar aqui. Porque quando nós lembramos do livro de Esther, você lembra do livro de Esther? Faz tempo que você não leu o livro de Esther? Tá aí uma boa dica para você ler de novo essa semana. Nós vemos a história de um rei que escolhe uma judia lá para ser sua esposa, e um homem chamado Amã, um homem muito mau, que quer destruir todos os judeus. Todos eles moram lá na Babilônia,
e tem todo um contexto histórico por trás disso que nós não vamos aprofundar hoje. Mas o fato é que Amã odiava os judeus. E ele então vai lá para o rei e fala: rei, vamos criar uma lei aqui para em determinado dia a gente exterminar todos os judeus, porque eles são muito problemáticos. Eles trazem muito problema para o reino. E aí então, o rei assina a lei. Num determinado dia, todos os judeus morrerão. Nós vamos matar os judeus. A história continua, e a trama de Amã é descoberta. Esther corajosamente vai até o rei, e depois de algum tempo consegue dizer que ela era judia e que ela morreria naquele dia, por causa da lei, por causa dessa lei da morte, ok? Da lei da morte. Amã então é desvendado, ele morre numa forca, e a rainha Esther, depois lá em Esther capítulo 8, versículos 8 e 9, ela e o seu tio Mardoqueu vão até o rei e dizem assim: por favor, revogue a lei. E sabe o que o rei fala? Não, a gente não pode revogar a lei. A lei dos medos e dos persas é irrevogável. Dada a lei tem que ser cumprida. Mas ele diz assim: mas eu vou criar uma nova lei. Uma lei em que os judeus vão poder se defender. E vão poder viver por meio desta lei. Percebe aqui? A lei antiga continuava em vigor, mas agora surge uma nova lei. E essa lei protege os judeus. E no fim das contas, nenhum judeu é morto, por causa da lei que traria vida para eles. É isso que o Evangelho trouxe para nós. O Evangelho trouxe uma nova lei, uma lei que daria pelo Espírito vida àqueles que antes estavam debaixo do pecado e da morte. Ok? No versículo 3, nós vamos ainda aprofundar um pouco mais sobre a lei. Paulo diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer, e agora ele cita a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, uma lei que tinha várias regulamentações e que os judeus tentavam cumprir aquilo desesperadamente, achando que aquilo traria redenção para eles ou justificação para eles. Diz que eles não conseguiriam cumprir por causa da fraqueza da carne. Mas isso Deus fez. O que Deus fez? Deus salvou. Então, o cumprimento da lei do Antigo Testamento, de Moisés, não podia trazer justificação, não podia trazer salvação para ninguém, não poderia trazer vida verdadeira. Então, aquilo que a lei não podia fazer, repare muito bem nessa pequena frase: Deus fez. Perceba que a ação da salvação humana não parte do homem, não parte do cumprimento das leis, mas parte do próprio Deus. O próprio Deus fez algo por nós. Ou seja, o juiz, o justo juiz, é aquele que dá o decreto de absolvição. Nós só podemos falar que agora já não há condenação mais sobre nós, não por causa de alguma coisa que eu tenha feito, ou que você tenha feito, mas por causa do que Deus fez. E aqui ele vai continuar dizendo como isso aconteceu, ainda no versículo 4, no versículo 3. 3? É isso aí? Espera aí, me perdi aqui. Isso, no versículo 3 ainda. Ele vai dizer: enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que se cumprissem as exigências da lei. Ou seja, a lei da morte tinha uma exigência: o pecador deve morrer. Essa era a exigência da lei. Mas o que Deus fez? Deus resolveu esse problema. Ele resolveu esse problema enviando seu próprio Filho Jesus, em carne e osso, assim como nós, mas sem pecado. Mas o pecador não deveria morrer? Sim, mas e o não pecador? O não pecador deveria viver. Mas Jesus vem sem pecado, para assumir os nossos pecados e morrer na cruz. E quando ele faz isso, ele derrota o pecado na própria carne. Quem fez isso? O próprio Deus fez isso. Jesus continuou morto? Não. Porque ele não era pecador, então ele tem todo o direito de continuar vivo. Mas agora, pagando o preço do pecado, agora aqueles que estão nele, em Jesus, é como se tivessem morrido para o próprio pecado. E de fato, nós que estamos em Cristo, morremos para os nossos pecados. E isso representado aonde? No batismo. Quando nós afundamos na água, nós estamos representando: agora eu morri
Morri para o velho homem, o homem pecador. O homem pecador já não existe mais, mas agora ressuscitamos com Cristo. Essa é a história da salvação. Paulo está explicando aqui o que Deus fez para salvar pessoas e agora essas pessoas dizerem: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você entendeu todo esse processo, se você creu nesse processo, em algum momento da sua vida, você pode dizer sobre si mesmo: já não há mais condenação sobre mim. Se você está em Cristo, já não há mais condenação sobre vocês. E essa é a primeira parte desse nosso texto aqui. Como você se sente em relação à sua vida diante de Deus, por enquanto? Talvez você ainda tenha dúvidas sobre a sua situação, sobre o seu status diante de Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós quando caminhamos nessa vida, debaixo do sol, isso vai fazer toda a diferença para a nossa eternidade. A questão aqui não é se eu encontrei Jesus, mas se eu fui encontrado por Jesus. Porque se eu fui encontrado por Jesus, e eu estou em Jesus, e eu percebo isso, reconheço isso e aceito isso, você não precisa ter mais dúvidas sobre qual a sua condição diante de Deus. Ser livre é uma questão de pertencimento. Se você está em Cristo, você está livre. Essa é a liberdade em Cristo. Mas muitos crentes vivem como se ainda estivessem condenados. E talvez seja essa a história de algum de nós aqui hoje. Você talvez já seja crente há muitos anos, mas você ainda vive com um fardo nas costas, com medo das coisas, pensando: será que se eu fizer isso, eu vou para o inferno? Será que Deus me ama mesmo? Será que é verdade esse negócio de liberdade em Cristo? E talvez muitos de nós ainda tenhamos dúvidas sobre isso. Mas nós precisamos entender que você foi absolvido não por algo que você tem a capacidade de fazer. Se você foi absolvido, foi porque Deus fez isso por você. E se Deus fez isso por você, quem é você para fazer alguma coisa contrária a Deus? Então, se você ainda tem dúvida da sua posição em relação a Deus, da sua liberdade em Cristo, você precisa lembrar disso. Deus fez. Mas, ainda assim, existem muitas igrejas e muitos pensamentos de cristãos que dizem assim: não, tudo bem, os méritos são de Cristo, mas você precisa guardar um dia especial, você precisa comer uma comida especial, você precisa dar um dinheiro especial, você precisa ter uma frequência especial, você precisa frequentar tal denominação. Como se essas coisas todas nos trouxessem mais absolvição diante de Deus. Se você está em Cristo, já não há mais nenhuma condenação sobre você. Não importa em que igreja você vá, não importa que dia você cultue, não importa que alimento você consuma, não importa o quanto de dinheiro você dá na igreja. Se você está em Cristo, já não há mais condenação sobre a sua vida. Primeiro ponto aqui, então, liberdade em Cristo. Pertencer a Cristo nos livra da condenação da morte. Ok? Vamos para a segunda parte do texto? Olhe comigo de novo lá, dos versículos de 5 a 8. Diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Segundo tópico de hoje, então, vida em Cristo. E o texto começa a dizer, e repete várias vezes, você percebeu na leitura, os que se inclinam, certo? O que essa palavra inclinar representa? A ideia da palavra inclinar aqui é literalmente dispor a mente, é pensar naquelas coisas. Né? A gente pensa que inclinar é só um movimento assim do corpo, né?
Mas também tem a ver, porque se eu me dedico a alguma coisa, eu me inclino para aquela coisa. Né? Se você gosta muito dos seus filhos, você vai se inclinar para os seus filhos. Agora, se você não liga para as crianças, você não se inclina para as crianças, entendeu? Você fica reto. E essa é uma ideia. Então, se você gosta de doce, você se inclina na mesa do doce. Se você gosta de salgado, você se inclina na mesa do salgado. Mas, a princípio, é uma disposição de mente. É manter o pensamento e a busca ativa por aquilo que você mais gosta, mais deseja, mais está acostumado. E aqui, como todo o texto, Paulo trabalha com dois contrastes. O contraste da carne e do espírito. Lembra? Jesus, aqueles que estão em Cristo têm liberdade. Os que estão em Cristo têm a lei do espírito, e aqueles vão se inclinar para o espírito. Mas aqueles que estão na carne, que estão no pecado, que estão ainda debaixo da lei do pecado e da morte, esses vão se inclinar para as coisas da carne. E aqui mais um detalhe, o que Paulo chama de carne, não é simplesmente a carne que você toca, mas é o desejo natural pelas coisas humanas, tá bom? O que são as coisas humanas? A fome, a sede, o apetite sexual, o apetite por descanso, a preguiça, todas essas coisas são da carne. Satisfazer a vontade humana, satisfazer a sua alma. Por outro lado, as coisas do Espírito são as coisas relacionadas a Deus. Posto isso, então, vamos relembrar, então, que cada pessoa, ela pode ser governada por dois senhores. O Espírito ou a carne. Volte uma folha comigo aí na Bíblia. Vá para Romanos capítulo 6. O que esse texto em Romanos 8 está nos dizendo é que existem dois tipos de pessoas só. Repararam isso? As pessoas que se inclinam para a carne ou as pessoas que se inclinam para o Espírito. Em Romanos 6, Paulo já havia falado sobre isso. Romanos capítulo 6, versículo 16, diz assim, Romanos 6, 16. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Ou seja, você é servo de alguém que manda em você, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Olhe comigo. Só esse 16 aí tá bom, já é suficiente. O que Paulo estava dizendo lá então? Que todos nós nascemos escravos do pecado, mas em algum momento alguns obedeceram à fé em Jesus Cristo, e esses tornaram-se agora escravos da justiça, ou escravos do Espírito, ou escravos de Jesus. É isso mesmo. Então, nós temos dois senhores vigentes aqui, o pecado e o Senhor Jesus. Ou você pertence a um, ou você pertence a outro. E o fato de você pertencer a um desses senhores vai levar sua mente a se inclinar para um deles. Tudo bem? Estão acompanhando aqui? Sim? Ou eu vou me inclinar para as coisas do Espírito, ou vou me inclinar para as coisas da carne. Se nós nascemos escravos do pecado, e eu já afirmei isso para vocês agora há pouco, se nós já nascemos como escravos do pecado, aqueles que não têm Cristo, então, são governados pela carne desde que nasceram. E aí quem nasceu na carne, nasceu pecador, no que ela vai pensar? Nas coisas da carne. E vai buscar as coisas da carne, e vai praticar as coisas da carne. É o que nós chamamos dos ímpios, do mundão. O que o mundão quer? Ouvir funk. Quer beber cerveja. Quer ter um monte de gente para deitar, para beijar. Quer farriar. Quer dinheiro. Quer conforto. Quer carrão. Não é isso? Não é atrás dessas coisas que o mundo anda? Quer poder. Quer comer bastante. Tem um texto
que é mais ou menos paralelo a essa ideia, que está lá em Gálatas. Você não precisa abrir, é um texto conhecido, é apenas uma lista que eu vou ler para vocês aqui. Está lá em Gálatas 5, do versículos 19 a 21, onde o próprio Paulo fala sobre as obras da carne. Ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Uau! Não é a descrição de quem não ama a Deus? Sim. Por quê? Porque essas pessoas estão aonde? Na carne. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que elas não vão para o reino de Deus? Porque elas ainda estão na carne, e elas amam as coisas da carne, e elas buscam as coisas da carne, e elas praticam as coisas da carne. Então não é por fazer ou não fazer que elas não vão para o céu. Elas já estão fora do céu, elas já estão indo para o inferno, elas só praticam aquilo que elas gostam de fazer, porque elas não conhecem a lei de Deus, não conhecem a lei do Espírito. Por outro lado, a inclinação para o Espírito produz a obra do Espírito. Então, aqueles que eram ainda da lei da carne, mas receberam a lei do Espírito, porque Deus fez isso nelas, agora elas são do Espírito. E agora elas pensam nas coisas do Espírito. Elas buscam as coisas do Espírito e elas praticam as coisas do Espírito. Alguém nasce assim? Não. Nós não nascemos no Espírito, nós nascemos na carne. Mas em algum momento você tem o privilégio de fazer parte agora da turma de cá. E lá em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo vai falar sobre as obras do Espírito, mais precisamente o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque agora a lei não condena mais essas pessoas, porque elas estão em Cristo Jesus. Essas pessoas, elas precisam lutar para cumprir isso? Não, essas coisas brotam de dentro da pessoa. Porque Deus o fez. Porque Deus enviou Jesus para morrer por essas pessoas, e essas pessoas agora, naturalmente, vão pensar nas coisas do Espírito, vão buscar as coisas do Espírito, e vão praticar as coisas do Espírito. Nós temos uma mentalidade, muitas vezes evangélica, baseada na nossa prática. A gente pensa que se a gente praticar alguma coisa, a gente vai evidenciar se nós somos de um lado ou de outro. Mas no fato é que são as coisas que brotam de nós, é que vão mostrar para as pessoas ao redor de quem nós somos, se somos da lei do pecado ou da lei da vida. Então o que Paulo está dizendo é que essas duas coisas são antagônicas. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. A consequência da carne é morte e inimizade contra Deus. Está lá no versículo 7, Romanos 8, 7, acabamos de ler. Ou seja, quem está na carne é inimigo de Deus. Nasceu inimigo de Deus e continua inimigo de Deus. Não consegue mudar essa condição por si próprio. Por outro lado, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão sujeitos à lei de Deus, este tem vida e paz. Paz com Deus. A conclusão no versículo 8 é o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que ainda não nasceram de novo, que não receberam a Cristo, que ainda não estão em Cristo, eles podem fazer o que eles quiserem. Pode dar sopa para o mendigo na rua, pode vir aqui na igreja e dar R$1 milhão. Ele pode dar roupa para as pessoas. Ele pode passar a noite ajudando os mendigos, trazendo cobertores numa noite fria como esta.
essas pessoas não agradam a Deus. Não estou dizendo que o que elas estão fazendo é errado, ou talvez não ajude as pessoas. Ajuda as pessoas, e é bom socialmente, mas não agrada a Deus. Porque só há um jeito de agradar a Deus. Sabe qual é? Estando em Cristo. Lá em Hebreus 11:6 diz, né? Que nós devemos buscar a Deus. E Ele... Espera aí, vamos ler lá, vamos lá. 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Só para aqueles que têm fé em Cristo é que podem agradar a Deus. Do contrário, são inimigos de Deus. Então, de que maneira o seu modo de viver expressa a sua fé e o seu vínculo com Deus? De que maneira a sua maneira de viver expressa a sua fé e o seu vínculo com Deus? A pergunta para nós hoje aqui é: com qual desses dois tipos de público você se identifica? Aquele da carne, que busca a carne, ou aquele que está em Cristo, que busca as coisas espirituais? Eu não estou dizendo que os que estão em Cristo não pecam, e Paulo também não está dizendo isso. Mas se você diz estar em Cristo, mas a sua mente só pensa nas coisas da carne, cuidado, atenção, alerta, alguma coisa tem que piscar na sua cabeça. Opa, será que eu estou em Cristo de fato? É um alerta. Por outro lado, nós precisamos entender que o nosso estilo de vida não conquista nada. Olhar para aquela lista lá e tentar reproduzir ela artificialmente não me aproxima de Deus. O nosso estilo de vida apenas revela de que lado nós estamos. E Jesus disse isso: pelo fruto vocês vão conhecer que tipo de árvore é. Porque não pode nascer uva num espinheiro, e nem maçã de uma mangueira. E não pode nascer jaca de um pé de limão. Se você está na carne, você vai produzir as obras da carne. E se você estiver no Espírito, você vai produzir o fruto do Espírito. E essas coisas são bem diferentes uma da outra. E por fim, lembre-se disso: só se torna agradável a Deus aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo não podem agradar a Deus. Então, cuidado com aquele tipo de comentário: puxa, aquela pessoa é tão boazinha, só faltava aceitar Jesus. Esse só faltava aceitar Jesus está levando ela para o inferno. Do mesmo jeito, ser bonzinho socialmente não leva ninguém até Deus. Só estando em Cristo você pode agradar a Deus. Os demais são inimigos de Deus. Os demais estão contra Deus. Os demais precisam entender o que Jesus fez por ela e aceitar Jesus, para agora fazer parte da lei do Espírito e da vida. Então vemos então, primeira parte, que a liberdade em Cristo nos livra da morte. Pertencer a Cristo nos livra da condenação da morte. E na segunda parte vimos a vida em Cristo, que nos permite viver pelo Espírito. A vida no Espírito nos permite viver pelo Espírito. Vamos para a parte final do nosso texto, versículos de 9 a 11. Acompanhe novamente a leitura comigo. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vimos a liberdade em Cristo, vimos a vida em Cristo, e agora vamos ver a esperança em Cristo. Porque nesse trecho final, Paulo continua mostrando o contraste entre carne e espírito, mas agora ele traz uma nova informação, que deve ser tremenda esperança para todos nós crentes. Ele fala, ainda no versículo 9, que se de fato o Espírito de Deus habita
em nós. Se você não está na carne, mas no Espírito, você agora não é só seu. Alguém mora dentro de você. E quem mora dentro de você é o Espírito. Você viu aí que está escrito em letra maiúscula na sua Bíblia? Porque se refere ao Espírito Santo. E essa é uma coisa muito interessante nesse texto aqui, nesses versículos que nós lemos. Já vimos várias vezes Paulo falando sobre Espírito. Num determinado momento ele fala sobre o Espírito da vida. Em outro momento, o Espírito de Deus. Depois, o Espírito de Cristo. E todos eles se relacionam ao Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. E se você notou nesse texto, nós vimos que Deus fez algo que a lei não poderia fazer por nós. O que Deus fez? O Pai agiu. Ele enviou o seu Filho. Ele planejou e enviou o seu Filho para a salvação. Mas a gente viu também que o próprio Jesus foi quem executou a salvação, ao morrer na carne, pelo pecado, por causa do pecado. E agora nós vimos o Espírito habitando na vida do crente. Paulo coloca a habitação do Espírito como algo extremamente impactante na nossa esperança. Porque se você é habitado pelo Espírito, em primeiro lugar, você mudou. Você já não é mais quem era antes. Certo? Antes você era alguém, e de repente num dia você aceitou a Cristo, e alguém veio morar na sua casa, no seu coração, em você mesmo. Você já não é mais quem você era. Você mudou. E Paulo mesmo vai falar isso lá em 2 Coríntios, agora você é nova criatura. E ele fala isso em Gálatas, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou diferente. E essa é uma realidade que deve ser impactante para nós dia após dia. Talvez você já seja crente há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, e você talvez já esteja bem acostumado a ser habitado pelo Espírito Santo. Talvez você nem se importe mais com isso, talvez você nem se lembre mais disso. Mas essa é uma verdade que nós nunca podemos esquecer. Se você é mais novo de convertido, talvez você se lembre bem claramente das coisas que você praticava antes de encontrar a Cristo, ou de ser encontrado por Cristo. Mas eu espero que mesmo depois de muitos e muitos anos de conversão, todos nós continuemos nos lembrando de quem nós éramos antes de Cristo. E uma das coisas que fez total diferença para que isso acontecesse foi a habitação do Espírito na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele é um dos grandes responsáveis pela nossa santificação, com aquele processo de nos parecermos a cada dia mais com Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos afasta cada vez mais do pecado. Mas ele faz mais do que isso. E nós vamos ver ainda na continuação do texto. Mas eu quero lembrar você, irmão, que você já não é mais quem era, por causa da habitação do Espírito Santo na sua vida. Não se acostume com isso. Não se acostume com isso. Sabe quando você anda no carro e o carro está fazendo um barulhinho? Te incomoda, não incomoda? Mas se você não conserta, daqui a um mês, continua fazendo barulho, você nem percebe mais. Sabe como você não percebe o barulho da geladeira na sua casa? Aí quando acaba a luz, você fala assim, ué, que silêncio. Aí volta a luz. Aí eu, nossa, olha como a geladeira está fazendo barulho. A gente se acostuma com algumas coisas. Não se acostume a ser a habitação do Espírito Santo. Lembre-se disso. Perceba o agir do Espírito Santo na sua vida, dia após dia. No versículo 10, Paulo vai falar, se vocês, porém, estão em Cristo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Lembra lá de Romanos 7, aquela luta contra o pecado? Miserável homem que eu sou, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, porque o pecado ainda está em mim. É verdade, essa é uma realidade. A carne ainda tem desejos pecaminosos. Nós hoje somos híbridos.
nós somos metade, entre parênteses, tá bom? Não é exatamente assim, mas nós somos ainda carne, e em parte nós somos espírito. Nós estamos no já, mas ainda não. Um dia seremos totalmente espirituais. Um dia fomos totalmente carnais, mas agora a gente está no meio do caminho. Mas o Espírito garante que uma vida verdadeira existe dentro de nós. O texto diz aí, né? O Espírito é vida. Ou o Espírito vive, em algumas outras traduções. Ou seja, existe vida dentro de nós. O próprio Paulo, lá em Efésios, diz que aqueles que antes de Cristo estávamos mortos nas nossas transgressões. Aqueles que ainda não estão em Cristo, eles estão mortos. Eles são mortos. São mortos ambulantes, zumbis andando por aí. Mas quando nos convertemos, somos de Cristo, agora existe vida dentro de nós. E essa vida, ela deve fazer diferença na minha vida. Sabe como? Porque agora eu já não sou mais refém do pecado. Eu posso não pecar. E como eu tenho liberdade em Cristo, agora eu posso fazer o bem, eu posso amar, eu posso ser bom para as pessoas que estão ao meu lado. Sabe por quê? Porque a vida está dentro de mim. E aí, por fim, Paulo ainda vai falar que esse mesmo Espírito que habita em nós foi o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E veja que ele repete essa informação 2 vezes no versículo 11. Se em vocês habita o Espírito, e aqui ele está falando para crentes, e ele não está colocando em dúvida se o crente pode ou não ter o Espírito. Ele está usando apenas uma argumentação retórica, dizendo assim, vocês são crentes, né? Então em vocês habita o Espírito, eu sei disso. Vamos confirmar que então esse Espírito que mora dentro de você é o mesmo que Jesus ressuscitou, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Veja que ele repete 2 vezes para confirmar, bem confirmadinho assim, ó. Esse Espírito que está em você é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele ainda produzirá algo muito impactante na história. Ele vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Ou seja, a grande esperança que há, por causa da habitação do Espírito, é que nós ressuscitaremos em corpo para morar na eternidade com Deus. E aqui cabe um detalhe. Muitos de nós talvez pensemos assim, o céu, na verdade, nós seremos espíritos, né? E todos os seres espirituais estarão juntos com Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que haverá uma ressurreição corpórea dentro dos mortos. Assim como Jesus era carne e osso, morreu de carne e osso, ele tornou a vida como carne e osso. Tanto que comeu até um churrasquinho de peixe na praia lá com Pedro e com os discípulos. Ele era de carne e osso, ele é de carne e osso, ele está no céu hoje, ao lado do Pai, em carne e osso. E um dia todos os crentes ressuscitarão em carne e osso. E viveremos uma eternidade corpórea. Poderemos tocar uns nos outros, poderemos nos alimentar, poderemos trabalhar eternamente, sem a maldição do pecado, que traz tanta doença, tanta morte, tanta tristeza e tanto sofrimento para nós. Essa é a esperança que Paulo quer colocar no nosso coração. O Espírito habita em nós. E isso deve trazer esperança. Esperança para uma vida melhor aqui, uma vida não mais refém do pecado, mas também a esperança de uma eternidade em carne e osso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, há um texto também em 2 Coríntios, capítulo 1, se eu não me engano, em que Paulo diz que o Espírito é o penhor ou o selo da nossa redenção. Ser habitado pelo Espírito garante a nossa redenção.
É como se Deus tivesse assim, eu vou dar um pedacinho de mim para pôr em você. Se você chegar lá no céu, é sinal de que eu cumpri a minha promessa. Qual é a chance de Deus não cumprir a promessa dele? 0. Nenhuma chance de Deus não cumprir. O Espírito em você garante que você vai chegar no céu. Que esperança maravilhosa. Isso deve trazer descanso para nós. Porque se eu já não sou mais condenado, se eu já não me inclino mais para a carne, e se eu sei que o Espírito mora dentro de mim e que vai me levar para o céu, a que eu temerei? Do que eu terei medo? Da morte, da doença, do desemprego, do sofrimento, de uma dor no ombro, no joelho, na coluna? Será que eu vou ter medo do que vai acontecer comigo daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos? O Espírito mora dentro de nós. O nosso futuro já está garantido. Muitas vezes a ansiedade, o medo nos paralisam porque a gente não sabe o dia de amanhã. Paulo quer nos ensinar que nós já não temos motivos de temer os sofrimentos desta vida, porque a nossa vitória já está garantida. Com Cristo, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, vai nos ressuscitar. Liberdade em Cristo, vida em Cristo, esperança em Cristo. Pertencer a Cristo nos livra da condenação da morte. Nos permite viver a vida pelo Espírito. E garante a nossa eternidade corpórea com Deus. Para terminar, eu queria trazer para nós 3 aplicações. Eu gostaria de tentar fazer isso da maneira mais prática possível. Em primeiro lugar, viva com segurança. Não busque a aceitação e a validação das pessoas. Viva com segurança. Nós vivemos numa cultura rodeada por aprovação, por performance, por quantidade de likes, quantidade de visualizações, quantidade de amigos nas redes sociais. Nós vivemos um mundo meritocrata. Se você vender bastante, você é aprovado. Se você é um bom pai, você recebe parabéns e elogios. Se você é um bom pastor, você tem bastante visualização nas redes sociais. Se a sua igreja é boa, tem bastante gente nos cultos. Nós vivemos atrás dessas coisas. E muitas vezes nós achamos que todas essas coisas são redentivas ou redentoras na nossa vida. Mas elas não são. O mundo tenta vender isso para nós. Por isso eu digo que nós devemos viver com segurança, de que o único que precisava nos aprovar, já nos aprovou. Porque Ele mesmo diz, já não há mais condenação sobre você. Se já não tem mais nenhuma condenação sobre mim, eu não preciso buscar aprovação ou absolvição das pessoas que estão ao meu redor. Eu devo sim viver uma vida agradável a Deus, que cumpre os mandamentos de Deus, que adora o Senhor acima de todas as coisas e que ama o próximo como a mim mesmo. Mas o meu desempenho não vai me fazer absolvido diante de Deus. Aliás, nem nós mesmos devemos nos culpar por nada, porque o próprio Senhor já não nos culpa por nada. Então, viva com segurança. Lembre-se que Deus já te absolveu. O segundo ponto, ande no Espírito, não apenas fuja do pecado. Lembra que eu falei que a vida habita dentro de nós? Muitas vezes a gente acha que o crente, ele na verdade recebeu apenas escudos para se proteger do pecado. E muitas vezes nós, como crentes, vivemos mais aquela doutrina do não.
Não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O próprio mundo reconhece isso. Diz assim, aquele cara é crente, então ele não bebe, não fuma, não beija, não namora, não vai na balada. E é verdade. Mas nós não vivemos assim. Aquele que tem o Espírito, ele não apenas foge do pecado, mas ele busca oportunidades para amar e para servir. Jesus veio ao mundo sem pecado e, de fato, fugiu do pecado. Mas, mais do que isso, ele agiu proativamente ou ativamente para todos aqueles que estavam ao redor dele. Quando Jesus via uma necessidade, ele ia até aquela necessidade, como uma oportunidade de amar, de perdoar e de servir, e de demonstrar a bondade de Deus. Nós, como cristãos, devemos parar de ser tão passivos e dizer, o Espírito mora em mim, ok, vou ficar escondidinho aqui, porque um dia eu vou para o céu, então eu vou ficar quieto aqui, como um agente secreto do Senhor na terra, fugindo do pecado, evitando todas as coisas ao meu redor. Aquele que tem o Espírito tem mais do que isso, porque o amor de Cristo mora dentro de nós, e nós precisamos, onde quer que estejamos, demonstrar este amor, demonstrar a bondade de Deus, demonstrar a gentileza de Deus, demonstrar o perdão de Deus, e mostrar que, de fato, Cristo vive em mim. Ou seja, busque oportunidades de amar e de servir, porque o Espírito está em você. E, em terceiro lugar, espere e testemunhe com coragem. Não desista. Uma pessoa livre, naquela que não tem mais condenação nenhuma, e aquela que tem o Espírito, que anda no Espírito, sabe o que ela vai fazer? Ela vai esperar o momento da redenção. Mas enquanto caminha para a redenção, caminha para a ressurreição, caminha para o momento em que nós estaremos com Cristo, de fato, totalmente, em corpo, em carne e osso, enquanto isso não acontece, aquele que é absolvido e que anda no Espírito, sabe o que ele faz? Ele conta para todo mundo no caminho o motivo da sua esperança. Como o próprio apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, esteja pronto para dizer o motivo da esperança que há em você. Nós, como pessoas livres, que andamos no Espírito, nós somos as melhores testemunhas de Deus nesta terra. Porque se você espera em Deus, sabe que o Espírito vai te levar para aquele encontro com Jesus, você já não teme mais as coisas dessa vida. E as pessoas ao redor vão olhar com estranheza isso. Ué, mas você não perdeu um ente querido? Sim, mas eu sei onde ele está, e eu sei para onde eu vou. Está tudo bem. Se aparecer algumas dificuldades financeiras, você não vai se desesperar. E você vai continuar fazendo o que tem que fazer. E as pessoas ao redor vão falar, ué, mas você não devia estar desesperado? E aí você vai poder ter uma oportunidade de falar assim, não, mas eu sei em quem eu creio. E eu sei para onde ele vai me levar, e eu sei de onde ele me tirou. Isso quer para você também? E aí você tem uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. Pessoas libertas são as melhores pessoas para testemunhar de Cristo Jesus nesta vida, enquanto o futuro não chega. Então, seja um agente de esperança e de testemunho do Senhor para todos aqueles que estão ao seu redor. Viva com segurança, ande no Espírito e espere testemunhando enquanto o grande dia não chega. Para concluir, qual é o seu status diante de Deus? Como você chegou aqui? Como você sai daqui hoje? Eu quero dizer para você que se você está em Cristo, o seu status diante de Deus nunca muda. Nunca muda. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Grave esse versículo no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é mais afiada que uma espada de 2 gumes, Senhor, que entra no nosso coração, divide, Senhor, juntas e medulas,
e revela as intenções do nosso coração. Talvez muitos de nós aqui nessa noite, Senhor, tenham dúvidas de que lado estão. Se ainda vivem debaixo da lei da carne, ou se já estão debaixo da lei do Espírito e da vida. Eu peço que o Senhor traga arrependimento àqueles que precisam se arrepender. E que o Senhor produza vida nessas pessoas. Do outro lado, Senhor, eu te agradeço por todos aqueles que estão aqui, do qual eu faço parte também, que já saíram debaixo da escravidão, da morte e do pecado, e já estão debaixo da lei do Espírito e da vida, aqueles que já são habitados pelo Espírito. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito que habita em nós, fale conosco, Senhor, e nos faça desfrutar dessa liberdade maravilhosa, dessa absolvição maravilhosa que recebemos por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a andar em novidade de vida. Que nós possamos viver de maneira ativa, a demonstrar e derramar o amor de Cristo a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, Deus, que seja transformador esse versículo que diz que já não há mais condenação sobre nós que estamos em Cristo Jesus. Nos lembra, Senhor, desse versículo constantemente. Não nos permita nos acostumar com esta realidade teológica, Senhor, mas que isso de fato produza fruto na nossa vida, dia após dia. Nos dá, Senhor, oportunidades de testemunhar essa esperança maravilhosa que nós temos por estar em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Senhor, por todos aqueles que estão aqui nesta noite. E eu entrego, Senhor, a Ti, nosso coração e a nossa vida mais uma vez. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.